Estamos começando mais uma edição aqui do nosso Pod Full, como sempre, trazendo convidados especiais, pessoas que têm realmente muito a acrescentar, e hoje, com muita alegria, nós estamos aqui com o nosso querido Alex Spinelli Manenti, que é o Alex Manenti. Alex, tudo bem? Prazer tê-lo aqui conosco. Apóstolo, uma satisfação estar aqui no seu podcast, conversar um pouco, falar um pouco da vida e das nossas perspectivas. Uma honra. Toda minha. Bom, vamos falar um pouco do seu currículo. O Alex, ele é deputado federal já no 3º mandato. Exato. Não é? E também foi vereador de São Bernardo do Campo. Exato. Perfeito. E também o Alex é pré-candidato a prefeito em São Bernardo do Campo. Exato. Ok. Ótimo. Agora vamos falar lá do comecinho. Alex Família. Né? Você nasceu aonde? Eu nasci em São Bernardo. São Bernardo mesmo. do Campo. Né? É. O pessoal fala que nasce em São Bernardo é batateiro? Batateiro. Sou batateiro com orgulho. E por que batateiro? Porque ali era a produção de batata. Antes da famosa indústria automobilística, nós tínhamos ali, a gente chama São Bernardo de batata e Santo André de cebola. Era onde que eram tinham as os batateiros e os ceboleiros. Exatamente. E ficou essa característica antes da formação industrial da região do Grande ABC. Então, perfeito. E você estudou lá? Tua vida estudantil lá, foi em São Bernardo? Passei inteiro em São Bernardo, fiz universidade ali na região do Grande ABC, mas minha vida inteiramente ali em São Bernardo do Campo. Maravilha. E São Bernardo, que, né, para as pessoas que estão aí em todo o Brasil e tá até no mundo vendo a gente, São Bernardo é uma cidade assim pujante, uma cidade que tem quantos mil habitantes hoje? São 850 mil habitantes. Uau! Quase 1 milhão de habitantes. Nós somos a 14ª cidade mais rica do Brasil, ou seja, que tem um 14º orçamento do Brasil, numa região que eu sempre digo como muito privilegiada, porque nós estamos entre o maior porto da América Latina, que é Santos, e ao lado da maior, que eu sempre digo, da capital cosmopolitana da América Latina, que é São Paulo. Então, nosso potencial muito grande, eu até acredito que é por isso que a indústria automobilística, no século passado, investiu ali por conta da localização privilegiada. Super estratégica nesse aspecto. E também São Bernardo foi conhecido exatamente pela indústria automobilística, né? Exato. A indústria automobilística se instalou lá e formou a nossa economia, né? Nós temos uma economia formada na indústria automobilística e toda a sua cadeia produtiva, perfeito. Indústria metalúrgica, mas que hoje nós sofremos muito. Apóstolo, nossa missão é encontrar qual a vocação do futuro da cidade, porque a indústria automobilística perdeu força no mundo, ela não gera mais o número de empregos que gerava. Eu sempre cito um exemplo da Volkswagen, por exemplo, que já teve 45 mil funcionários diretos. Imagine, São Bernardo, no final do século passado, tinha 550 mil habitantes e 45 mil pessoas trabalhando na Volkswagen. Hoje nós temos 850 mil e temos 4 mil trabalhando na Volkswagen. Caramba! Então, há uma mudança de perfil econômico, fazendo com que a cidade vá se tornando uma cidade dormitório, que é preocupante. Então, nós precisamos buscar essa vocação novamente. Pela primeira vez, nos últimos 4 anos aqui, nós tivemos uma mudança de vetor no orçamento municipal, ou seja, pela primeira vez IPTU e ISS são maiores do que o ICMS, o que significa exatamente essa preocupação se tornando realidade. São Bernardo vai se tornando uma cidade dormitório. Nós precisamos reverter essa curva. Caso contrário, nós vamos começar a perder potencial e fazer com que a nossa cidade fique parecida com Detroit, nos Estados Unidos. Né? Que foi uma cidade fantasma. Polo da indústria automobilística. E hoje é uma cidade decadente. Perfeito. Né? Então, nós precisamos inverter essa lógica, aproveitando nossa posição geográfica, que é privilegiada. Perfeito. Bom, vamos voltar lá atrás. Como é que era o Alex garoto? Você é uma pessoa super expansiva, uma pessoa comunicativa. Você era daqueles que deixava teus pais malucos? Não? Meus pais preocupados de tanto que eu falava, de tanto que eu me meti em tudo que é assunto. Mas na escola eu era muito ativo também. Então, eu fui presidente de centro acadêmico, fui presidente em tudo que eu passei. Eu liderava ali na escola a classe. E foi muito interessante, porque foi uma vivência bastante grande em São Bernardo nesse sentido. Foi muito bom, muito positivo. Perfeito. E como que aconteceu Palmeiras na tua vida? Você é palmeirense. Palmeirense, família inteira é palmeirense. Né? Na verdade, meu avô paterno, que eu não conheci, mas toda a família do meu pai é palmeirense, e a família da minha mãe inteira é palmeirense. Então não tinha como eu fugir dessa realidade, com dois sobrenomes italianos. Não tem jeito. Não tinha como fugir dessa obrigação de ser palmeirense, que é uma satisfação, na verdade.
E você é frequentador do estádio. Frequentador, ainda mais agora. Não é Palmeiras né? de boca. Nós passamos aí alguns anos sofrendo, né? E agora o Palmeiras está numa fase de colher. E eu admiro muito, aproveitando, falo do Palmeiras, da liderança do nosso técnico, que é o Abel. É fantástico. Ele é um líder, de fato, e que até serve de referência nesse processo de integração coletiva de um grupo, né, que consegue muito sucesso. Verdade. Eu, como São Paulino, tenho que realmente admitir que o Abel é um grande diferencial, não é? E ele sabe conduzir o grupo como ninguém. É verdade. E aí estão os resultados. Por isso que quem lidera precisa ser diferenciado. É verdade. Não é verdade? É verdade. Porque é verdade. O grupo acaba sendo reflexo do líder. Exatamente. Não é? Exatamente. Ok. Você tem um irmão só? Um irmão, o André. O André. O André é um grande parceiro de vida aí, né? A tua mãe, Dona Cecília, minha Dona mãe, Beth. Dona Beth, Cecília Elizabeth, chamada de Beth. Meu pai, infelizmente, já saudoso, né? Fazem 13 anos que ele faleceu, mas a minha referência também de vida é meu pai. Então, meu pai é minha referência para o meu desenvolvimento político, com a comunidade. Foi onde eu aprendi a conviver com a população. Foi uma boa experiência que eu tive com meu pai. Você é casado com a Mariana. Com a Mariana. Quantos anos? 23 anos. Caramba, casei cedo. Você casou cedo, hein? Casei com 21 anos e eu sou muito grato a ela. Ganhou dinheiro. Eu casei com 23, você casou mais novo ainda. E é muito bom, né? Quando a gente casa cedo, a gente estabelece responsabilidades. Eu tive filho também cedo, fui pai jovem. Quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. 3. Uma de 22, uma de 16 e um de 6. Com a mesma esposa, né? 23 anos. Hoje é bom falar, É bom falar, porque É. como são em épocas diferentes, mas isso sem dúvida me deu muita responsabilidade. A Mariana é uma grande parceira de vida, ela me dá todo o apoio, o suporte necessário para todas as empreitadas, né? Porque essa vida dedicada à população, veja só, apóstolo, fazem 20 anos que eu tenho mandatos, eu tenho 44 anos de idade, então praticamente metade da minha vida foi entregue ao serviço de representação da população. E para você conseguir cumprir bem essa missão que a população te respalda, você precisa do respaldo da família. Né? E a minha esposa me deu todas as condições de me dar segurança que os filhos são bem educados, são bem tratados, bem conduzidos, com princípios, valores, para poder me dedicar à população. Então, isso foi o suporte fundamental, necessário que você precisa, principalmente no teu caso, que é uma absorção muito grande do seu tempo, não é? É verdade. E ela também é ativa. Ela é presidente do PSD? Presidente do PSD. Ela é uma psicóloga, né? Que legal. Ela é psicóloga, ela me ajuda muito nas pautas de saúde mental. E graças a ela eu tive a oportunidade de entrar em temas muito importantes, como por exemplo o autismo, que é uma tendência da sociedade respeitar e credenciar o autista para funções que a sociedade não o enxergava e respeitar esse papel na sociedade, essa inclusão que é necessária. Fantástico. Então ela tem me ajudado muito, inclusive nisso. Que legal, que legal. Agora, como é que a política entrou na tua vida? Porque, claro, que é uma decisão de vida. É verdade. E você já, como disse, está praticamente metade da tua vida na política. É verdade. Mais da metade. Com mandato é quase metade. Sem mandato, mais da metade. E como é que começou? Começou assim. Meu pai era um servidor de carreira, né? Meu pai é um funcionário público era um funcionário público da Prefeitura de São Bernardo. Começou, e para mim, com muito orgulho, como um batedor de estaca. E estudou, se preparou, foi se qualificando e se tornou arquiteto. E no decorrer da vida dele, a própria função coletiva e comunitária que ele prestava, muitos trabalhos comunitários, ele acabou ingressando na vida política. Então, meu pai, quando foi vereador, eu tinha 16 anos e eu já amava a política. Então, eu praticamente larguei tudo que eu fazia para me dedicar exclusivamente à campanha dele, depois ao processo de mandato dele. Que legal. Então, fui presidente da juventude do meu partido, ajudei, coordenei o mandato dele, participei da reeleição dele. Depois, ele não quis mais ser vereador. E logo que ele não quis, em 2000, quando foi reeleito, eu tinha 19 para 20 anos, resolvi assumir esse papel de continuar esse trabalho comunitário. Foi muito legal, foi uma boa experiência.
E aí, na eleição de 2004, eu tive a honra de ser o vereador mais votado da história de São Bernardo até hoje. Uau! Com 23 anos. Isso me credenciou a disputar logo na sequência o mandato de deputado estadual. Fantástico. Me reeleger. Então, esse processo começou muito cedo na minha vida, né? Perfeito. Eu tinha duas opções. Eu ia ser político ou ia jogar bola. Eu tentei jogar bola, não consegui, virei político. Mas você joga bola até hoje? Jogo, mas não consegui ser um profissional. Não, tentei. Mas eu sei que nas peladas lá você faz, né? Para o amador eu sou bom, para o profissional eu sou ruim. Eu acho que isso é 90% dos brasileiros, né? É verdade. Sem dúvida. E também, como é que é? Você gosta de malhar e malha junto com a família? Sempre que posso faço isso. Uma coisa que é importante, eu percebi que a atividade física é algo que, além de colaborar com o nosso corpo, colabora com a nossa mente. É verdade. Toda vez que eu faço qualquer atividade física, e o decorrer do tempo você vai aprimorando, né? Eu já corri muito, já fiz meia maratona, já fiz corrida de rua. Hoje, passando dos 40, eu já começo a caminhar mais do que correr. Até porque o tempo não permite, né? Para você continuar correndo, você precisa se exercitar e ter uma rotina um pouco especial. Perfeito. E aí eu comecei a fazer caminhadas, caminho mais de 10 km diários. E essas caminhadas passam pelo shopping também? Passo. Passo por tudo. E faço a minha atividade física para me manter em forma, porque eu acho que é uma maneira também de você estar preparado para os desafios que vêm. Quando você está com o seu corpo e mente preparado, você é capaz de enfrentar os desafios com mais firmeza. Então, faz muito bem fazer atividade física. Eu aconselho todas as pessoas sem dúvida a fazerem, que é uma coisa que muda a nossa capacidade. Te dá qualidade de vida, não é? Isso, muda a nossa capacidade de entender a vida, de resolver problemas. Você fica muito mais... Sem dúvida. A endorfina é necessário, né? É necessário e oxigena constantemente. E previne também uma série de doenças. Uma série de doenças. Né? Comprovadamente. Agora, eu queria te pedir desculpas, porque o pessoal não trouxe aquilo que você é apaixonado. Deveria estar aqui, o café. O café, eu amo café. Eu sou apaixonado por café. Café, veja só, eu comecei minha vida política com meu pai quando eu tinha 16 anos. Então, desde os 16 anos, tomar café é uma rotina. Né? Porque você entra na casa de um, de outro, então você vai tomando café. Político toma café, né? Quem não tomar café tem mais dificuldade para conseguir ser político, né? Então eu acostumei e eu gosto mesmo de café. Tive a oportunidade de conhecer muita coisa sobre café, até nos trabalhos como deputado. Cidades como Divinolândia, São Sebastião da Grama, que eu tenho uma relação histórica eleitoral, são cidades que produzem o melhor café aqui do estado de São Paulo. Eu conheci um pouco mais. Então você é daquele tipo conhecedor de café, sabe qual é o grão e tal. Vou aprendendo, eu gosto de tomar, né? Mas é bom, claro. Eu gosto de tomar, mas eu fui aprendendo e vendo o café como ele é uma produção bem artesanal, né? Que legal. Então, já pensou em montar uma cafeteria? Não. Prefiro ir na dos amigos. Dá menos trabalho, né? É verdade. Maravilha. E agora vamos falar um pouco do seu primeiro mandato como vereador. Você chega lá, garotão, verdade, né? Verdade. Tem toda uma estrutura. Como é que foi esse início e também qual o projeto que mais marcou você como vereador? Olha, foram 2 projetos. Primeiro, para mim, foi uma experiência muito legal, porque, como eu disse, eu tive a oportunidade de participar dos 2 mandatos do meu pai como vereador, que ele ganhou em 96 e 2000. E em 2004, eu gostaria de ganhar a eleição. E quando eu vi a votação, foi muito superior. E quando eu cheguei na casa, muito novo, e mais votado, a responsabilidade e a cobrança eram muito grandes também, porque as pessoas criaram uma expectativa maior do que a média. E aí 2 projetos me dediquei. A época no combate aos abusos da Sabesp, que foi uma referência no nosso trabalho, onde, como vereador, eu comecei a verificar. A Sabesp tinha acabado de entrar em São Bernardo, assumir o controle do gerenciamento de água e esgoto da cidade, e um serviço que era precário à época e que nós conseguimos corrigir, fazendo projetos, iniciativas, audiências, mobilização da população. Super benefício para a população. Foi para poder fazer com que o serviço fosse justo à população. E o segundo projeto é o Bolsão de Segurança, que era a possibilidade de nós, em ruas ou vilas segregadas, que não atrapalhem o trânsito, pudesse criar o Bolsão de Segurança, eliminando assim a preocupação daqueles que moravam. Então, esse Bolsão de Segurança hoje é um sucesso, várias implementações na cidade. Que legal. De uma época dessa... Isso há quantos anos? Isso vão fazer 20 anos. Quer dizer, 20 anos ainda hoje... Hoje é muito útil. É muito útil, fantástico. Bolsão de Segurança você gera para
para aquele grupo de pessoas que moram nessas regiões, uma segurança que não existia, que era ao contrário, era preocupante, né? Então, fantástico. Como realmente o mandato pode fazer a diferença e também, tipo, se perpetuar, não é? É verdade. Então, foi bem interessante, foi um projeto bastante inclusivo lá da população. Ela participou bastante, foi muito legal. Aí depois você saiu, foi deputado estadual. Tá? Como é que foi também esse passo? A grande conquista como deputado estadual foi aprovar a lei específica da Billings. Eu criei a frente parlamentar da Billings e nós conseguimos aprovar a lei específica da Billings, que regulamenta a situação da moradia da metade da população de São Bernardo e do Grande ABC, que nós estamos na área de proteção manancial a Billings e que já existiam moradias que não foram controladas no tempo adequado. Então, nós tínhamos um problema. As pessoas estavam onde não poderiam estar e mais pessoas estavam indo para fazer as ocupações ou até loteamentos irregulares. Nós conseguimos, o governador Serra foi muito eficiente à época, nós conseguimos mobilizar, fazer uma legislação que controlou o avanço do adensamento populacional, controlou a recuperação do nosso esgoto, e nós conseguimos fazer com que as pessoas tivessem a garantia da moradia que eles conquistaram. Teve um caso muito marcante em São Bernardo, que foi o Jardim Falcão, em 98, que foi derrubado todas as casas. A partir dali, nós começamos esse debate e foi aprovada em 2009 a lei específica da Billings, que foi um grande avanço, uma segurança para os moradores e a possibilidade de nós não avançarmos mais no nosso meio ambiente. Uma lei que garantia quem morava. E que hoje é um grande diferencial na Billings. Grande diferencial. Porque eu fui, inclusive, na Billings com um americano que estava aqui no Brasil e ele ficou impressionado. Porque ele falou, puxa, como é que vocês conseguem... Potencial, né? Não só o potencial, mas também como é que consegue controlar a ocupação. Exatamente. E foi exatamente a lei específica. Então, quem passou a ser o principal fiscal? Quem estava morando lá. Porque a garantia de ter a escritura e sua posse definitiva só existiria se não tivesse novos adensamentos. Então, o próprio morador acabou sendo um fiscal. Isso foi muito legal, porque houve, de fato, uma grande participação comunitária. E hoje nem se fala mais disso lá em São Bernardo, porque é página virada de uma solução que nós criamos que acabou sendo definitiva. Isso é excelente, claro, quando a gente vê tantas áreas aí sendo ocupadas desordenadamente. Você teve quantos mandatos de deputado estadual? Dois mandatos. Dois mandatos. Aí falou agora, quando eu vou voar mais alto, vou para Brasília. No segundo mandato de deputado estadual, logo que eu me reelegi, eu tinha em mente o seguinte, olha, acho que o papel como deputado estadual, 2 mandatos são suficientes. Acho que eu cumpri, acho que eu consegui trazer retorno para São Bernardo, para o Grande ABC, consegui aprovar uma lei importante como a Billings, fui líder da minha bancada, e eu falei, o Grande ABC e São Bernardo careciam de um deputado federal. Então, esse espaço precisava ser ocupado, caso contrário, nossa cidade continuaria perdendo investimentos e nós decidimos, era arriscado, todo mundo tem mais receio de passar de estadual para federal, mas eu fiz esse processo, foi muito importante e eu sou muito satisfeito no papel como deputado federal que eu pude cumprir, inclusive estimulando a nossa região a ter mais representantes como deputado federal. Porque a nossa região é uma das mais fortes do estado, uma das mais fortes do país, o Grande ABC, e tinha pouquíssima representatividade em Brasília. Então, quando eu venci as eleições em 2014 para deputado federal, nós começamos um trabalho de mostrar que é fundamental ter deputado federal para trazer recursos para a cidade, porque o orçamento federal, apóstolo, 60% do que nós pagamos de imposto está no orçamento federal. É verdade. Então, nós precisamos buscar do orçamento federal os investimentos que a região e a cidade precisam. Então, porque o município também depende desses investimentos. Depende, porque o município é o que menos arrecada. Né? Às vezes a população sempre fala, o município, a gente vê o que paga, porque paga IPTU e uma coisa que eu percebo, porque a gente vê muitos deputados que eles são eleitos por determinada cidade ou região, e eles, quando chegam em Brasília, eles acabam tendo uma dispersão e não tem essa atuação ligada 100%. Porque não é fácil, viu, Apóstolo? Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente percebe que você fez isso durante toda a tua vida, não é? É isso. Eu tentei sempre unir a parte legislativa, que é algo fundamental, porque eu também imputo que se você não tiver credenciais que te colocam nos debates
efetivos que a Câmara tem, você também perde a oportunidade de ter tamanho para brigar por investimentos na sua cidade. Com certeza. Então você precisa se vocacionar para poder estar preparado para o grande debate, para atrair, inclusive, investimentos através desse debate para as cidades. Então, não é fácil, não é fácil você porque cumprir as você duas tem, missões. sem dúvida, claro, porque você tem várias frentes Isso. E cumprir essas missões não é fácil. Mas uma coisa que a gente percebe é que sempre você teve o foco em São Bernardo. É verdade. Né? É verdade. E isso a gente nota, obviamente, por todos esses projetos. Porque a população sempre me deu as maiores votações da cidade. Então, Perfeito. eu estou no terceiro mandato como deputado federal, nunca tive apoio de nenhum prefeito para minha eleição de deputado e sempre fui o mais votado da cidade. Então, para mim, é uma obrigação retornar à cidade aquilo que ela me dá generosamente, confiando no meu potencial de trabalho e resultado para a cidade. E o reconhecimento da própria população. É isso, né? é isso. Como deputado federal, obviamente que você participou de centenas de projetos importantes e tal. Qual que você fala assim, não, esse aqui foi o da minha vida? Da minha vida, ele foi aprovado só na CCJ e na comissão especial. Ele ainda precisa ser aprovado no plenário da Câmara, que é a PEC da segunda instância. Esse foi o projeto da minha vida, porque a PEC da segunda instância, apóstolo, em determinado momento da nossa sociedade, que queria combater corrupção e impunidade, foi a maior mobilização que já existiu da sociedade para pedir um projeto de lei. Para mim era um orgulho ver as ruas cheias de todas as capitais pedindo para aprovar um projeto que a autoria era minha. Fantástico. Então nós conseguimos mobilizar, aprovamos na CCJ, foi 50, me lembro até hoje, 55 votos a 12. Esse projeto é de quando? Esse é de 2019. 2019. Lá vão quase 7 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Em 2020, nós debatemos muito ele. Aí, infelizmente, depois de aprovar na CCJ, a sociedade se mobilizando, o que nós tivemos? A pandemia. E a pandemia mudou as perspectivas e as preocupações da população. Passou a ser saúde, vida, emprego, renda. E a segunda instância, que era o grande clamor, ficou em segundo plano. Eu ainda acredito que esse projeto, em determinado momento, as pessoas vão compreender que ele tem um alcance maior do que só combater a corrupção e a impunidade. Nós vamos conseguir fazer uma justiça no tempo adequado, porque no Brasil hoje não é assim que funciona. No Brasil, a pequena parcela da sociedade que tem muito dinheiro tem condições de postergar suas condenações, seja no âmbito criminal, seja no âmbito civil, seja no âmbito previdenciário, por exemplo. O INSS, por força constitucional, tem que levar o seu processo até a última instância, demora 30 anos. Uma pessoa que pede uma revisão previdenciária, ela vai morrer sem ter, porque nós temos um sistema que é postergatório. Na segunda instância, você faria a justiça no tempo adequado. Tem um ditado no Brasil que eu não concordo e a PEC enfrenta exatamente isso, que a justiça tarda, mas não falha. E eu sempre digo que quando a justiça tarda, ela está falhando, porque ela está tirando o direito de alguém durante muito tempo, que muitas vezes pode não ser reposto em vida. E que você reputa, qual é a maior resistência a esse projeto? A maior resistência hoje desse projeto são daqueles que têm receio de serem punidos por ela. Né? Então, quando a gente tem uma legislação que você tem maior flexibilidade, você tem claro. Mais assertividade e agilidade para poder punir, óbvio que quem pode ser punido fica preocupado. Mas eu ainda tenho esperança que vão compreender que é muito maior do que apenas punir aqueles que desviam dinheiro público ou que cometem crimes graves. Será para toda a sociedade. Perfeito, né? E a CPI da pandemia, de desvios de 54 bilhões, como é que ficou? Ficou nada, né? Não acabou em nada, né? Infelizmente. Eu tenho uma tese que eu acho que as CPIs são importantes, mas mais importante é a gente começar a aprovar medidas que são efetivas na vida da população, sabe, apóstolo? Eu acho que o papel do parlamentar, além de fiscalizar, é buscar alternativas para a gente ter celeridade, desburocratização na nossa legislação e que permita as pessoas terem acesso aos seus direitos. Por exemplo, eu aprovei um projeto como relator que eu me orgulho muito, que é um projeto aparentemente simples, mas que traz grande impacto a um patamar muito grande da sociedade, que é o cordão de girassol. Então, o cordão de girassol,
que identifica o fantástico. autismo. Esse é demais. Me dá um orgulho cada vez que eu vou Parabéns. no aeroporto e vejo, aqui você pode usar o cordão de girassol, porque isso, sem dúvida, é uma inclusão. Muito. É a possibilidade das pessoas que não podem falar, nem demonstrar a sua doença ou deficiência, de terem as prioridades que a lei garante. Fantástico. Então, nós precisamos começar a avançar legislações. Fizemos o PDL, fui relator do PDL, do saneamento, para a gente ter avanços com dinheiro da iniciativa privada, porque a minha defesa é sempre, quanto menos Estado, mais eficiência. Quanto menos a gente tiver um Estado cheio, burocratizado, carregado, mais eficiente a gente vai ser para a população. Com certeza. Então, esse é o objetivo que nós temos em todo o olhar que fazemos durante o debate na Câmara Municipal. Então, eu acredito que a gente tem que conscientizar a população que o papel do parlamento é fundamental para a gente dar celeridade e atualização do que é a vida das pessoas. Sem dúvida. E as saidinhas? As saidinhas. Como é que você votou? Eu votei. Eu tenho um projeto apensado que foi votado. Tá. Né? O projeto de exame toxicológico é de minha autoria. Perfeito. Então eu sou totalmente a favor. Nós votamos a favor. Voltou do Senado, votamos de novo. E a parte que foi vetada, que o presidente vetou, o presidente Lula, nós vamos derrubar o veto. Estou muito seguro Vai derrubar. Que nós vamos derrubar. Saidinha vai acabar no Brasil. E eu acho que o grande debate que tem que fazer sobre presídios no Brasil, primeiro, a saidinha a população entende como um abuso, e eu também, porque os números aumentam da criminalidade, a população fica mais preocupada em datas festivas, mas a gente tem que reverter a situação do nosso sistema carcerário. Nosso sistema carcerário é a origem. Então, nós temos, na minha avaliação, começar a pensar num presídio que seja cooperativa de trabalho. O preso tem que pagar pela sua manutenção e da família que ele deixa lá fora. Você acha que é positivo a privatização dos presídios? Sou totalmente a favor, porque na privatização nós podemos incluir o trabalho. Eu penso o seguinte, Apóstolo, se alguém cometer um delito mais simples, que não seja hediondo, como ele se ressocializa num presídio em que vira uma faculdade do crime? Exatamente. Então, ele vai aperfeiçoar a criminalidade. Isso. O que nós temos que fazer é com que ele trabalhe, primeiro, para se manter. Porque hoje a gente paga caro pelo presidiário. E num sistema privatizado, ele vai ter que se manter. E vai ter que manter a sua família lá fora. Porque imagine quantas mães com os filhos ficam sem nenhum arrimo de família porque o pai está preso. É verdade. Então, ele tem que ter essa responsabilidade de manter a família lá, senão a chance do filho ir para o crime é muito grande. É muito grande. E às vezes também é um delito que todo mundo é sujeito, né? E o camarada acaba caindo num sistema como o nosso, né? De maneira nenhuma, ao contrário, né? É isso aí. Sai pior. Bom, é um tema polêmico e nós lutamos muito contra a aprovação das drogas, né? E, obviamente, existe aquilo que é a cannabis medicinal. Como é que você Eu sou enxerga totalmente isso? a favor da cannabis medicinal, com controle efetivo, porque todo o princípio farmacológico é de alguma droga, né? Então, o nosso princípio farmacológico no Brasil e no mundo é opioide, que tem um poder muito pior de destruição do que o cannabis, né? Tecnicamente falando. Perfeito. Então, o cannabis medicinal é comprovadamente muito eficiente para várias doenças, como, por exemplo, combate o autismo, diminui os efeitos do Down, fazem com que as crises de convulsão epiléticas em crianças, especialmente, diminuam, e também serve para confortar dor, serve melhor que morfina. Verdade. Então, nós precisamos ter um controle efetivo desse princípio farmacológico e fazê-lo medicinal. E separar muito bem. Que eu sempre falo, foi o propósito que Deus pôs essa erva na natureza. Não porque ela é natural, né? Exatamente, ela é natural, sem dúvida. Então, assim, os efeitos colaterais da cannabis medicinal são muito inferiores à do opioide. Então, você pode ver que qualquer remédio no Brasil sempre vai ter um efeito colateral e, no final, seu fígado e rim sofrem muito com qualquer medicamento. Verdade. Porque a base farmacológica tem muito efeito colateral. Então, eu defendo o cannabis medicinal. Comprovadamente, os efeitos são benéficos e nós temos que separar o que é medicinal do que é recreativo. Sem dúvida. Como o opioide. O opioide é uma droga mais poderosa do que a própria cannabis. Então, nós precisamos deixar bem claro o que é medicinal do que é recreativo. Estimular que o medicinal
assim como o governador Tarcísio fez uma grande medida, sem dúvida, de colocar na cesta de medicamentos do SUS o cannabis medicinal. Perfeito. Porque isso já garante que é o cannabis medicinal que está sendo aplicado para as crianças que mais precisam, porque grande parte do autismo, do Down e das epilepsias infantis estão na periferia. É verdade. E o cannabis medicinal, por não ser produzido no Brasil, ele é muito mais caro. É. Então só tem acesso ao cannabis quem é mais rico. O governador Tarcísio, quero parabenizá-lo pela coragem também de enfrentar o tema, colocar e ajudar milhares de famílias que precisam Porque desse esse é um tema que muita gente foge, mas que é importante realmente tratar dessa maneira como o Tarcísio fez. E a gente tem que elucidar. Porque, inclusive, há muita utilização indevida. É exatamente o que eu ia colocar, né? Que essa falta de informação, há muita utilização indevida e que favorece, obviamente, a grupos, né? E a gente isso, tem que... É isso mesmo. Perfeito. Agora vamos falar do grande desafio que está pela frente, que é Alex Manente, prefeito de São Bernardo, a tua cidade, onde você viveu, onde a tua família vive. Como é que aconteceu isso e quais são as tuas perspectivas? Apóstolo, nós estamos lá muito animados porque nós estamos montando um grande time. Esse time ele não tem nenhuma vaidade pessoal nem personalizado. Nós criamos um movimento chamado Movimento São Bernardo que olha para frente, com um único objetivo: reunir líderes políticos, atores empresariais, especialistas de cada área e sociedade civil, junto com a população, para encontrar os desafios que nós temos para a cidade. São Bernardo, como eu disse, é uma cidade das mais ricas do país. Sem dúvida. Eu sempre digo que o cidadão são-bernardense, como eu, tem que entender que a gente vive numa capital, que São Bernardo é maior do que a maioria das capitais sem do dúvida, Brasil. É verdade. E nós temos que entender que nós podemos mais. Então, eu valorizo o que foi feito até hoje pelos prefeitos. Todos os prefeitos foram reeleitos na nossa cidade, o que significa que fizeram o seu papel. Mas a minha avaliação é que, para olhar para frente, São Bernardo precisa encontrar a sua vocação para os próximos 20 anos. Nós precisamos entrar num ciclo de modernidade, de eficiência, de atrair investimentos para o futuro, como os investimentos na tecnologia. Eu sempre brinco o seguinte: olha, se nós perdemos 10 empregos para a máquina que a Volkswagen comprou, nós temos que fazer essa máquina ser produzida aqui para gerar os 10 empregos. Perfeito. Então é a cadeia que muda. O que nós precisamos é ter condições de buscar essa vocação. E esse movimento tem conduzido muito bem, porque a gente está fazendo diagnósticos de cada área. Na saúde, que nós temos muitas dificuldades, e eu entendo que a tecnologia, apóstolo, hoje está à nossa disposição. Sem dúvida. Nós precisamos utilizar a telemedicina, nós temos que utilizar prontuário digital. Sem dúvida. Não é possível o São Bernardo ainda não ter um prontuário digital de todos os seus usuários da rede pública de saúde. Que hoje, infelizmente, quando a gente olha a saúde de São Bernardo, só notícia ruim, incompatível com aquilo que a cidade representa. E com o tamanho do orçamento que a saúde tem. Né? Eu sempre digo o seguinte: a gente tem que começar a colocar o orçamento público como se fosse iniciativa privada. Eu faço isso para a educação e para a saúde. A educação são 1 bilhão e 700 milhões de reais por ano para 73 mil alunos. Ou seja, nós temos condições de fazer um ticket médio maior do que escolas particulares. Então é ensino integral, possibilidades de aprender inglês para as nossas crianças, bilíngue efetivo, porque é isso que vai ser o emprego do futuro. Com certeza, né? E um currículo que eu prepare essa geração. E eu acho que o poder público precisa se modernizar. A minha visão é que nós ainda prestamos um serviço para a sociedade do século passado. A sociedade se atualizou, Alex, na iniciativa privada. E o poder público está no século passado. É verdade. A gente percebe isso nos serviços, que realmente poderíamos estar em outro estágio. Outro patamar. É verdade. Então, a nossa meta é colocar tecnologia, desburocratizar. E esse grupo, que não é o Alex Manente, mas é um grupo de pessoas que vai colocar na convenção, no tempo adequado, as candidaturas, mas que eu estou muito seguro de que esse é um movimento que está discutindo para valer, debruçando sobre os desafios que a cidade tem. E o que você pensa para São Bernardo em termos de mobilidade? Mobilidade, primeiro nós precisamos ali a chegada do metrô. Que São Bernardo, enquanto não tiver o metrô, sofre muito com a chegada à capital. Demais. Então, nós, como estamos virando uma cidade dormitório, a chegada à capital está quase impossível pela manhã. Então, a nossa Via Anchieta está paralisada. O quilômetro 13 é a divisa, o quilômetro 10 é a saída da Via Anchieta, 13 para frente é São Paulo.
Nosso trânsito pela manhã, apóstolo, está no quilômetro 23. Quando alguém fala para mim, você tem que ir a São Bernardo, eu já falo, você pensa duas vezes, Deus, né? pegar uma enxeta. Isso. Então nós precisamos fazer esse escoamento, precisamos fazer a renovação das entradas e saídas da Via Anchieta, porque o nosso pulmão, nossa artéria principal é a Via Anchieta. Então nós temos 8 entradas ali que precisam ser refeitas. Por quê? Porque você dá fluidez para o sistema viário. E eu acho que esse é um primeiro papel. Nós temos a nossa veia horta que desencadeia e nós precisamos consertá-la. E fazer com que tenhamos inteligência no nosso sistema viário. Perfeito. Nós também não temos. Então, o que eu acredito? Que a tecnologia ainda não está presente em São Bernardo. Tá. E ela precisa estar. Estando, eu tenho certeza que avança. Por exemplo, semaforização inteligente. Nós temos que fazer roteirização do nosso sistema viário. E esse processo precisa, de fato, ser refeito. Com certeza absoluta, e a gente espera que seja feito. E agora, o que uma pessoa me perguntou, eu vou terceirizar a pergunta. Tá? O governador Tarcísio está 100% dentro do teu projeto? O governador Tarcísio é um grande colaborador do nosso projeto. Todas as conversas que nós tivemos, eu nunca pedi o apoio dele, apóstolo, todas as vezes ele que trouxe essa iniciativa, já conversou conosco. Obviamente, a gente respeita a posição de governador, que ele precisa fazer essa integração com os prefeitos que estão, e eu respeito plenamente isso, mas estou muito confiante pelo arco de alianças que temos, pelas pessoas que participam do nosso projeto e pela confiança que o governador tem no nosso projeto, representando a possibilidade de não deixar com que tenhamos o retorno ao partido que já governou a nossa cidade, que é o PT. Então, estou muito convencido de que nós estaremos num mesmo projeto nessas eleições. Nossos partidos, nossos parceiros, estamos muito conjuntamente nesse processo. Fantástico. Agora, estamos indo para o final do nosso bate-papo tão agradável, que é bom conversar com quem, verdade, né? É verdade. Desenvolve a conversa legal. Alex Manente por Alex Manente. Um aprendiz diário, eu tenho um privilégio que é poder aprender diariamente com diversas pessoas de diversos setores, e eu gosto de aprender, porque a gente não conhece tudo. Eu estou seguro que o que eu sei não é suficiente para avançar em todos os temas, e preciso aprender diariamente. Sou dedicado e procuro sempre me aperfeiçoar para poder representar melhor a população. Esse é o meu papel. E, obviamente, um homem em família, né? Assim, fora da política, o que eu faço? Fica a minha família. Esse é o meu papel para poder me recuperar aí para os desafios que temos. Ok. Vamos fazer um rápido bate-bola aqui. Vamos lá. Tá? Para você, Deus. Tudo. Família. Tudo aqui na Terra. Felicidade para você. Felicidade e a paz de espírito. Um defeito. Não vale ser palmeirense. Sou crítico demais comigo mesmo. Maior realização. A maior realização são meus filhos. Uma saudade. Meu pai. Ninguém me faz parar de fazer o quê? Assistir futebol. Uma pessoa admirável. Minha esposa, Mariana. Um arrependimento. Não tenho arrependimentos. Não tenho. Porque o que a gente comete de erros são aprendizados, né? Então, a gente não pode se arrepender. Eu nunca fiz nada pelo mal de ninguém, então não me arrependo. Um político. Meu pai. Aí. O futuro. O futuro a Deus pertence, né? Mas eu acredito que o futuro é ver nossa cidade, São Bernardo do Campo, como uma cidade protagonista de projetos inovadores que tragam um novo momento de serviço público eficiente à população. Fantástico. Eu poderia também acrescentar, né? Vamos lá, claro. Futuro prefeito de São Bernardo. Fantástico. Obrigado, viu? Tá bem? Agora, as suas considerações finais. Eu creio que todo mundo ficou ligado aqui com a gente e nós gostaríamos que você realmente passasse agora para todo mundo aí as suas considerações finais. Primeiro, apóstolo Estevão, uma satisfação estar aqui com você. Para mim é um orgulho, uma honra. Eu sempre digo que o pioneirismo o trabalho desbravador que foi desenvolvido por vocês aqui é um trabalho que nos incentiva e nos inspira, especialmente pelo trabalho da Marcha para Jesus que vocês fazem aqui em São Paulo, que precisa ser repercutido em todos os locais.
E eu tenho muita expectativa que em breve nós teremos no Grande ABC Amém. A maior marcha do Brasil. Se Deus quiser. E, por falar em marcha, você, claro, é meu convidado para 30 de maio, com toda a família. Estarei lá. Aqui está o kit da marcha, com muita alegria. Nós queremos recebê-lo para esse momento tão especial em que nós estaremos aí nas ruas, andando, celebrando o nome lindo, maravilhoso de Jesus Cristo. Uma Alex, honra. muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma alegria muito grande e sempre a casa é sua e aqui você pode ir full. É a sua casa. Muito obrigado, apóstolo. Valeu, obrigado. Deus abençoe. Obrigado a todos vocês e fique ligado aguardando o próximo convidado especial do nosso Pod Full.